decidindo o que é certo ou errado, sem consultar o Senhor. Então Deus deu para ele e avisou: não coma desse fruto, não coma dessa árvore. Mas ele escolheu não ouvir a Deus, escolheu fazer as suas escolhas, da sua forma, e aconteceu o que aconteceu. Aí tem uma palavra aqui: a criatura querendo ser maior que o Criador. Na Bíblia existem dois caminhos: o caminho tipificado pela árvore da vida e a do conhecimento do bem e do mal. Não somos exortados na palavra a andarmos segundo o padrão de certo e errado, mas sim a sermos guiados pelo Espírito. Quantas vezes já aconteceu comigo? Porque essa pregação Deus não é só para, até para mim, que é aprendizado a cada dia. Então, quantas vezes o Espírito Santo fala comigo: não passa por este caminho? Muitas das vezes, não vá a este lugar. E traz aquele, não sei se você sente, aquele temor, aquela coisa, uma coisa que parece que está te apertando por dentro. Esse é o Espírito Santo te avisando. A mente faz ponderações sobre certo e errado, mas a consciência não faz ponderações, apenas decide. Então a nossa mente, ela, algumas coisas ela é poderosa, mas eu prefiro usar ela só para o bem. Só para o bem. Quando você para diante de um filme, qual é a sua ponderação? Não é pornográfico? Não é pornográfico? Então, não é errado. Não faz mal? Portanto, eu posso assistir. Tais ponderações não são dependência de Deus. É a mente decidindo independentemente. Então a mente, ela pode decidir coisas que às vezes você vai achar que não tem nada demais, mas para Deus tem. Então o que nós temos que fazer? Buscar o Espírito Santo. E quando nós buscamos o Espírito Santo e oramos: Senhor, esse filme que eu quero assistir é bom? O Senhor acha que esse filme é bom para viver? Com certeza o Espírito Santo vai tocar em você. Há muitas coisas que a nossa consciência recusa, mas a nossa mente aprova. Devemos rejeitar de uma vez por todas o caminhar segundamente, segundo a árvore do conhecimento. E seguimos pelo Espírito, pelo princípio da vida de Deus em nós. Consequência da queda. Assim que cometeram o pecado, a reação inicial de Adão foi estética. Fizeram roupas com folhas de figueiras para se cobrirem. Quer dizer, então, quando eles cometeram o pecado, que viram que estava morto, correram, pegaram folhas de figueira para se cobrir. Quer dizer, eles mesmos foram colocados que eles estavam em pecado. A folha de figueira é o primeiro esforço do homem para tentar cobrir o pecado. É a tentativa de esconder a vergonha com algo que vai secar no dia seguinte. Deus substituiu as folhas por peles de animais, ensinando que para cobrir o pecado é necessário derramamento de sangue. Meu Deus! Quer dizer, quem morreu na cruz pelos nossos pecados? E quem foi derramado lá? Então não é folha de figueira que vai cobrir o pecado.
Para retirar a pele do animal, ele precisa morrer. Em Gênesis, a Bíblia não diz que animal era esse, mas ele aponta para Cristo. E por que afirma isso? Vamos ver? Apocalipse 13:8. E adorarão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida. No livro da vida. Aí, atenção, do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. O homem foi expulso do jardim e perdeu acesso à árvore da vida. Então, quer dizer, a gente já conhece e sabe que Deus expulsou ele do jardim. Deus viu que ele não merecia ficar naquele local. E assim somos nós às vezes. Se nós não estivermos no caminho, se não estivermos dentro da palavra, se não estivermos com Deus, Deus vai expulsar a gente do local. Ele tira. Ao mesmo tempo também ele tira se o local também não for propício para você. Ele vai tirar. Não vai deixar você ficar lá. Antes ele precisava apenas cultivar e guardar, mas agora ele vai precisar soar para comer. Foi o que Deus falou. Trabalhares do teu suor, comerás. A terra após o pecado começou a produzir cardos, espinhos e abrolhos. Na vida de Eva não foi diferente. Após a queda, ela passou a ter sofrimento na maternidade, conflito conjugal, vergonha, medo e quebra de comunhão com Deus. O segundo tema: a figueira sem frutos, aparência versus realidade. Então, em Marcos 11, 12, 14, fala o seguinte: no dia seguinte, quando saindo de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhes disse Jesus: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. Aí em Marcos 11, 20 e 21, os discípulos, e passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoastes secou. O Senhor fez muitos milagres, mas todos eles foram obras de graça e misericórdia. Apenas um foi um milagre de maldição. Isso certamente tem uma grande importância para nós. Na cultura judaica, figueira cheia de folhas deveria ter fruto, ou seja, aquela árvore prometia algo que não entregava. Quando o Senhor amaldiçoou a figueira, ele na verdade estava amaldiçoando a justiça própria, o tentar se justificar pelas obras da lei. Quer dizer, o que Deus trouxe ao meu coração foi o seguinte: quando Jesus amaldiçoou, ele não amaldiçoou com o intuito de maldade, foi de ensinamento para os discípulos dele. Por quê? Porque o discípulo que não der fruto, Jesus, colocava ele de lado. E se ele não continua dando fruto, o que acontece com ele? Ele morre. Espiritualmente ele morre. Estou falando espiritualmente, tá? Esse contexto aqui é dentro do lado espiritual. O que Jesus fez ali, ele estava ensinando, mostrando que nós, que hoje somos cristãos, estamos aqui servindo a Deus, temos que dar frutos. Se a gente não der fruto, a gente vai secar, a gente
vai secar e vai morrer. Nós estamos debaixo da bênção, mas se decidirmos confiar em nossos méritos e obras, estaremos nos posicionando segundo um estilo de vida que foi amaldiçoado por Jesus. Não faça isso. Permaneça na posição da bênção. A bênção de Deus não pode ser liberada antes que você primeiro amaldiçoe a justiça própria em sua vida. A justiça própria fica evidente em afirmações do tipo: acho que não sou tão mal como aquela pessoa. É o deixar de se mudar. É o achar que eu sou bonzão. É o achar assim: não acontece nada comigo, não. Sou bom demais. Não consigo entender porque os bons sofrem. Em vez de justificar a Deus, você se justifica a si mesmo. Você prefere achar falta em Deus do que achar falta em si mesmo. Jesus não amaldiçoou a figueira por não ter folhas, mas por ter folhas sem frutos. A figueira simboliza aqueles que vivem debaixo da lei. Nunca foi plano de Deus que o homem vivesse pela lei, mas ele bondosamente deixa a figueira crescer para ver se ela consegue produzir algum fruto. O alvo de Deus é a vinha. O Senhor mesmo disse que Ele é a videira e nós somos o quê? Os ramos. Terceira, Jesus espera frutos de cada um de nós. Em João 15:8, nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Deus é o agricultor que busca o que é real. No reino de Deus, a eficácia é medida pela frutificação. Quais os frutos que o Senhor espera de cada um de nós? O primeiro é o fruto do arrependimento. Se nós não arrependermos, nós estamos mortos dentro da árvore da vida. Se não arrependermos, Deus, infelizmente, vai, como Jesus fez, secar, porque precisamos nos arrepender. A palavra arrependimento é metanoia. Metanoia é mudança na forma de pensar. Metanoia significa mudança na forma de pensar. Mude sua forma de pensar em relação a Jesus. Ele tem pensamentos de paz ao seu respeito. O segundo fruto que o Senhor espera de nós é o fruto do Espírito, baseado em Gálatas 5:22. Gálatas 5:22 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não harei. Aqui mesmo na igreja nós temos isso aí, né? Aqui, no Ministério Só o Espírito, tem ali, ó. Se você chegar ali naquele quadro lá, você vai ver, ó. Qual o propósito do fruto? O fruto não é para a árvore, sim para quem tem fome. Está com fome, gente? Está com fome? Então, pega esse fruto. E esse fruto
Essa é a sua forma. Nossa frutificação serve para alimentar o próximo e glorificar o Pai. O fruto não é esforço humano, é consequência de permanência. Então, quer dizer, quanto mais nós permanecemos em Deus, a Sua palavra, ouvindo, sendo obediente, nós vamos ter o fruto de Deus dentro de nós. Em Colossenses 1, 9 e 10, desculpa. O terceiro fruto que Jesus espera de nós é em relação à obra. Colossenses 1, 9 e 10. Por essa razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viveres de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. A própria palavra de Deus fala o quê? Frutificando. Aí tem o quarto tema aqui, a árvore da vida em Apocalipse. Apocalipse 21, 1 ao 2. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, e sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. Nós temos árvores aqui que eu não conheço não, se alguém conhece me fala, se tem alguma árvore aqui que dá fruto de mês em mês. Eu acho que não tem não. As árvores que eu sei demoram um pouco a dar fruto, mas lá não. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Então vocês veem, lá Jesus secou aquela árvore porque ela não dava o quê? Frutos. Aqui em Apocalipse, Deus simplesmente usa as suas folhas para a cura dos povos, quer dizer, para falar do seu evangelho, para pronunciar aquilo que ele quer, que pessoas sejam curadas, pessoas sejam saradas, pessoas sejam libertas. Nunca mais haverá qualquer maldição. Na eternidade, a árvore da vida ressurge desta vez, produzindo frutos continuamente. Quer dizer, você pode comer hoje, amanhã você tem para comer de novo. Um fruto para cada mês, folhas para a cura das nações. O plano de Deus fecha o ciclo. O que foi perdido no Éden é restaurado, ampliado na Nova Jerusalém. Frutos em todo o tempo. No reino de Deus não há entre-safra. A árvore no rio da vida produz um fruto por mês. Isso fala que provisão constante, renovação, uma vida onde a esterilidade não existe mais. Imagine eu vendo isso, gente. Mas nós temos que continuar firmes, continuar ali, perseverantes, para chegarmos aonde? A esse ponto, para chegar a esse lugar. Folhas para a cura, diferente da figueira,
de folhas infrutíferas que Jesus amaldiçoou. As folhas dessa árvore servem para a cura das nações. A vitória sobre a aparência. No céu, a aparência e a essência são uma só. Beberemos da fonte e comeremos da árvore que nos foi negada no Éden, por causa do pecado, mas que nos foi entregue pelo sacrifício de Cristo na cruz, o madeiro. Então vocês veem que Deus ao todo tempo está nos dando a árvore da vida. E dentro dessa árvore nós temos que viver para Deus em todo o momento. Não adianta, tem coisas que vão tirar as nossas, nos distrai. O meu filho Paulo mesmo, outro dia, fez uma célula lá em casa, ele falou muito sobre isso. As distrações que tem em cima disso aqui. E que muitas das vezes nós não tiramos tempo para Deus, mas tiramos tempo para ver filmes, ver coisas que não vai nos acrescentar nada. É tudo dentro dessa pregação, dentro disso que eu estou falando. Então é sério, nós temos que a cada dia mais. Eu sei que é uma luta. E se você não faz assim, tirar algumas coisas que você está vendo que já passando, você não vai fazer isso de um dia para o outro. Às vezes leva um tempo. Mas se você iniciar, Deus vai olhar para você e vai falar: não, ele está querendo mudar. Ele está querendo tirar as coisas que afastam de mim, que tiram da minha presença. Tudo é um trabalho, né? Amém? Então, só vou orar aqui agradecendo por essas palavras e por tudo aquilo que Deus colocou no meu coração para falar para vocês. Deus, obrigado, Senhor. Oh Deus, obrigado porque sempre me ensina, sempre falas comigo, Pai. Quero continuar sempre esse servo fiel, esse filho amado do Senhor. Obrigado, Deus, porque sei que a Tua palavra foi eternizada no coração de cada um que está aqui, Senhor. Que foi uma fruta madura, deliciosa, no coração de cada um, Senhor. Obrigado, Deus, pelas Tuas palavras, em nome de Jesus. Amém. Chama o apóstolo Gênio. Glória a Deus. Amém, gente? Amém. O que é prioridade para nós hoje? O tempo quem faz somos nós, né? Interessante que o pastor falou, né? Você prioriza o tempo com o celular, o tempo com a televisão, o tempo com o trabalho, mas qual a sua prioridade? Eu aprendi que a gente tem que colocar a primeira coisa, aquilo que a gente mais ama. O que é? A Deus. E depois a nossa família. Sabe? A gente tem que firmar nesses dois pontos. Ah, mas pastor, eu não tenho tempo, eu trabalho demais, eu faço tantas coisas. Não, você não tem tempo, você tem prioridades. É você que vai determinar através de suas escolhas. E eu escolhi priorizar aquele que escolheu a mim. Quem escolheu a nós? Jesus Cristo. Não é mesmo? Então, se ele for primeiro buscar o reino de Deus e todas as coisas, não fala uma só coisa,
fala todas, ou seja, abrange todas as áreas de nossa vida. Isso se chama prioridade. Quando você coloca Ele como centro da tua vontade ali, do seu querer, pode ter certeza que na financeira, familiar, tudo vai ser alicerçado naquilo que é o centro de Jesus Cristo. Amém? Amém. Vamos colocar sobre os seus pés. Em nome de Jesus. Quem quiser oração pode vir à frente. O pastor Paulo vai estar orando. Eu também vou estar orando em nome de Jesus. Quero deixar alguns recados. Por enquanto, o nosso culto de quarta-feira está suspenso, amém, irmãos? Nós vamos ter culto somente aos domingos às 18 horas. Estamos terminando o curso para batismo, né, irmã Solange? Está chegando o dia, né, irmã? Glória a Deus. Se eu não me engano, é 2 matérias só que faltam. Então, essa semana aconteceu grava videoaula para estar passando, amém? Nós temos também, nós estamos com as visitas nos lares. Se souber de alguém que precisa de visita no lar, pode entrar em contato com a irmã Égila ou comigo que nós vamos. Amém? Uma pessoa que está acamada, está com depressão, fala com os pastores que nós vamos lá. Tá? A gente precisa ser sal também fora do saleiro. O que é isso, pastor? É você ser tempero, não só aqui dentro da igreja. Aqui nós já somos abençoados. A pergunta é, será que a palavra está indo para aquela família que precisa? Está indo para aquele filho que está afastado? Aquele pai que está precisando de uma palavra de conforto? Então nós precisamos levar a palavra. Quem vai convencer não sou eu, não é o pastor Paulo, é o Espírito Santo de Deus. Através dessa semente, né, pastor, que é plantada ali, é onde ele vai crescer e dar frutos. Para a honra e glória do Senhor. Amém? Amém. Faz o finalzinho, como sempre fazemos ao final do culto, de receber a bênção final. Em nome de Jesus, quero agradecer a família do pastor Paulo. É bom ver vocês. Vocês moram no meu coração, viu? E louvo a Deus pelo aquele seu Pai grande, homem de Deus. Caminhe com esse homem, escuta as orientações dele, sabe? Porque é um homem usado muito por Deus, viu? Muito usado por Deus mesmo, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Jesus, te agradeço mais uma noite. Agradecemos pela tua palavra poderosa ministrada através do teu Filho. Que nós possamos sair daqui, Pai, não como entramos, mas extremamente renovados pelo poder da tua palavra que foi ministrada nesta noite. Que o Senhor continue falando fortemente aos nossos corações no decorrer da semana. Eu te peço, meu Deus, meu Pai, opera o teu milagre onde precisa ser operado. Liberta onde precisa ser liberto, Pai. Mas faça sempre, Pai, prevalecer a tua vontade. Talvez, meu Deus, a minha vontade, Pai, não é aquilo que o Senhor quer para a minha vida. Mas eu preciso entender que tudo que o Senhor quer para nossas vidas é para o nosso crescimento. Mesmo que isso venha doer, mesmo que isso seja difícil, mas nós estamos aqui sempre para receber aquilo que o Senhor tem do teu trono, em nome de Jesus. Abençoa os meus irmãos de volta para casa, leva eles em segurança para casa, Pai, e que o Senhor, Pai, no decorrer da semana, falem com ele em nome de Jesus. Eu os abençoo, meus irmãos, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Uma semana repleta de vitórias, em nome de Jesus. A igreja diz: Amém. Glória a Deus.